Yo pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé. Quem mais um lê pra quê? Dessa vez o nosso terceiro. Mais um aviso, eu vou estar organizando a playlist em livros ali meio que acadêmicos, né? Sei lá, meio científicos e livros ali mais de literatura. Então agora vocês estão vendo assim, um, dois, três, mas depois vai estar tudo organizadinho, tá? Porque eu li muito livro e tem muito ler pra quê pra poder aparecer aqui no canal. Hoje eu vou estar falando da minha experiência lendo o livro Gombrich, não, o livro História da Arte por Gombrich. A gente meio que se acostumar a ficar pegando o título, o sobrenome do autor. E esse é um livro que ele é bem famoso no ramo das artes, tá? Seja no ensino de artes lá da escola, seja em alguns trabalhos da faculdade, ainda aparece muito, apesar desse livro ter sido escrito em 1950. E aí, quando você vai ler, você vê ali que o jeito que o Gombrich vai falando sobre os movimentos artísticos, sobre os períodos de arte, é um pouco característico da época, entende? Ele se debruça muito ali sobre certos aspectos, e se você ler esse livro hoje, você vai sentir que ele talvez não esteja muito atualizado com a nossa noção atual de arte, mas talvez seja mais ou menos um pouco disso, tá? Infelizmente eu não tenho a versão física, o livro que eu li foi em PDF que eu achei na internet, porque se eu não me engano agora já está disponibilizado para ser baixado de graça. Ele é vendido, mas se você quiser baixar de graça você pode sem nenhum problema com direitos autorais, pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar errado, mas qualquer coisa comentem aí embaixo. Mas na época saiu a notícia, livros gratuitos de história da arte, e até mesmo em sites conhecidos. Fui lá e baixei o Gombrich e só fui ler esse ano aqui. E assim, cara, na minha experiência, é aquele tipo de livro que você lê, que eu leio assim meio que, cara, contando as páginas pra acabar, tá? Eu não tenho cabeça assim pra ler livros muito teóricos, livros que narram lentamente. Então, no período de 1978, estava havendo uma transformação. Então, assim, cara, eu gosto de coisas assim um pouco mais dinâmicas, apesar de que eu gosto muito de história. Isso é verdade. Mas, por exemplo, o Gombrich ele vai falar não sei o que, não sei o que, estavam ali pintores, que aí ele vai fazendo meio que uma mescla, tá? Ele vai falando ali de, por exemplo, arte grega, aí depois ele vai ensinando devagarzinho arte romana para depois falar da arte romana, e aí vai passando, entende? Então, assim, como a maioria dos livros de história da arte, e como a gente vive no Ocidente, né? O Oriente ele seria a China, uma parte ali da Rússia, né? Porque tem a parte ocidental e oriental, ainda mesmo que eles já estão no Oriente e assim por diante, a gente ainda desconhece bastante da arte oriental, entende? Se você for viajar, por exemplo, para os países asiáticos, para os países orientais, o Oriente Médio, você vai ver que a arte ali é outra concepção de arte. E nos livros de história da arte, essa arte oriental ela acaba sendo muito jogada para os cantos, tá? Fica mais uma coisa de rodapé. Aí fala, eles faziam vasos e não sei o que, não sei o que lá. E a arte chinesa, ela não é só de ficar fazendo vasinho, de coisinha ali de terracota. A arte chinesa, a própria história da China, se não me engano, ela tem mais de 5.000 anos, entende? Então, assim, é muita coisa. E o livro do Gombrich, ele não se propõe a falar de toda a história da arte do mundo. Isso é impossível, tá? Você vai ter enciclopédias e enciclopédias e você não consegue terminar de falar sobre a história da arte do mundo. Então, ele fala rapidinho ali, fala um pouquinho, fala da arte oriental, fala da arte do Oriente Médio, arte chinesa e assim por diante, e ele vai se debruçar muito mais, vai se concentrar muito mais na história da arte europeia, tá? É que ele é o grande foco dele ali, ele vai estar falando, ele fala muito lá dos impressionistas, dos renascentistas, fica falando das realizações dos artistas renascentistas ali que marcaram a época, e depois eu não sabia, eu achei que ele ia pular essa parte, mas ele ainda fala um pouco da arte moderna, e aí ele caracteriza todo esse momento que a gente teve dos ismos, né, do impressionismo, fauvismo, cubismo, surrealismo, como a arte moderna, só que ele não chega a falar da arte contemporânea, tá? Ele ainda fala um pouquinho do Pollock e da pintura de ação, mas ele já fecha o livro. Então, o livro do Gombrich é um livro, como eu posso falar assim, nós temos um mosquito aqui querendo me picar, então não é mosca, é um mosquito da dengue. O Gombrich, então, o livro dele vai ser um livro básico assim, tá? Pelo menos a versão que eu peguei
tem umas 400 páginas, 430 páginas. Ele vai estar falando ali, pelos capítulos, ele vai falando da história da arte. Uma coisa interessante que ele faz duas coisas, aliás, que eu acho essencial. No ensino da arte, a gente acabou entendendo que a arte acontece por meio de movimentos e de épocas e fica parecendo que foi tudo bonitinho. Tipo assim, ó, começou o impressionismo, terminou o impressionismo, aí começa o outro. Não, não é assim. Não é um atrás, não é um movimento atrás do outro, não é uma época da história atrás da outra. Por exemplo, não é que começou primeiro a arte egípcia, terminou completamente perfeitinha, começou já outra. Não. É tudo meio que encaixado assim, tudo aconteceu enquanto outras aconteciam, entende? Enquanto estava acontecendo o impressionismo, ainda estava começou a caracterizar a arte naif. Quando estava no fauvismo, também estava acontecendo o cubismo, o dadaísmo, todos esses ismos, entendeu? Tudo meio que acontecia ao mesmo tempo, como a história do mundo inteiro aconteceu. E a história da arte é só o recorte que a gente faz olhando para a arte, né? E é isso que o livro do Gombrich traz, tá? E o Gombrich, ele foi lá, falando agora um pouquinho dele, ele foi se eu não me engano, ele era judeu. Ele veio lá da Áustria, e aí de uma família bacana ali, que tinha algumas condições, e ele foi estudar história depois, e esse livro foi feito em 1950. Essa edição que eu peguei, ela vem com um trechinho lá que ele explica, ele vai falando da recepção do livro, então não é a primeira edição, e aí ele vai falando um pouco mais ali da visão dele. E é interessante até essa visão que eu, inclusive, coloquei no meu TCC, é uma visão muito diferente sobre a arte. No início e no final ele fala a mesma coisa. Ele fala que não existe arte, existem artistas. E aí ele vai problematizando o termo da arte, porque ele fala assim, ó, por exemplo, na arte egípcia, o que eles faziam, eles achavam que era arte? Não, era outra compreensão. A nossa compreensão da arte egípcia é a nossa compreensão. Se você entrar numa máquina do tempo, vamos fazer esse experimento, e você voltar, né? Lá na época dos egípcios, eles entendiam que eles faziam de outra forma. Tanto que você não tem autoria na arte egípcia. Você não tem autoria durante ali boa parte da Idade Média. Por quê? Porque você tinha só que copiar o estilo que já estava sendo feito, entende? Então ele vai problematizando, ele fala que só que existem artistas, e aí o que a gente faz e caracteriza como arte vai mudando conforme o tempo passa, entende? Então isso é bem interessante, essa visão dele. Não é a verdade absoluta, entende? É só uma visão mesmo, e eu achei interessante, e até mesmo para contrapor depois, entende? Porque depois, por exemplo, ele traz a questão da arte nouveau, né, durante a arte moderna. Ele não vai falar sobre os outros movimentos do design, mas ele traz a arte nouveau, traz essas outras características da Revolução Industrial, e também no final ele vai elencando, acho que ele elenca até 8 motivos do porquê acho que a arte mudou tanto, do porquê da grande transformação. Ele vai falando de tecnologia e outras coisas, e por exemplo, qual é a diferença entre a arte dos museus, a arte publicitária e a arte que uma criança faz? Vocês estão entendendo porque na visão dele não existe arte, mas sim artistas? É uma coisa a se pensar. É um livro bacana para você. Vai te dar uma visão geral do que foi a arte, mas novamente vai se focar mais na arte europeia. Então, hoje em dia, se você quiser saber como é que foi, sei lá, a arte das 500 dinastias chinesas, você vai ter que comprar um livro só sobre isso, tá? E se prepara, porque se um livro conseguir falar de 5 dinastias chinesas bem, cara, é um bom livro, sabe? Porque assim, os chineses fizeram muita coisa, inventaram, praticamente eles descobriram o mundo antes de muitas civilizações, e assim, é muita coisa para falar. Então é um livro ali que ele vai resumir bastante coisa, vai falar rápido sobre muita coisa, vai atropelar muita coisa, mas porque não tem como falar de toda a arte. Se ele fosse falar realmente ali no tintim por tintim de toda a arte do mundo, né, cara, ia dar ali um livro de 10 mil, 20 mil páginas, entende? E isso é impossível, isso é inviável. Então assim, é um livro básico. Se você não sabe de história da arte, assistiu os vídeos do canal e quer saber mais sobre, pode ser, tá? Você não vai lá, baixa ele, já tá disponível. Você não vai gastar nada, mas se prepara porque é uma leitura assim que não é que nem você ler, sei lá, um livro de ficção, tá? É uma leitura ali que vai devagarzinha e tem bastante margens, tá? Ele traz ali quadros, por exemplo, de movimentos bem distintos para falar, olha só como é que a arte mudou. Ele não vai ficar defendendo a arte ideal, tá? Mas fica parecendo ali que ele é meio fã
da arte ali dos pintores mais dessa área pré-rafaelitas, dessa fase renascentista. Fica parecendo ali na narrativa dele que ele é fã, mas ele não fala mal, tipo assim, ele não fala que o impressionismo é lixo, que a arte abstrata é horrível. Pelo contrário, é uma visão, na verdade, até bem madura para a época ali do pensamento dos historiadores de arte daquela época. E ele fala muita coisa, ele faz até mesmo autocrítica, ele fala ali que hoje, tipo assim, hoje em dia a gente se habitua a ver qualquer coisa que as pessoas estão fazendo em arte como se fosse já o próximo grande movimento, e aí os críticos vão lá e começam a elogiar logo, porque aí se eles acertarem, eles ganham dinheiro com isso, os historiadores também, os artistas também, e antigamente você tinha muita crítica que fazia o artista amadurecer o seu pensamento e fazer algo mais trabalhado, não no sentido técnico, mas no sentido mesmo de amadurecimento de ideia, e hoje em dia não. Então ele faz muitas autocríticas e críticas e é um pensamento, um historiador maduro, mas se você for ler Gombrich, não para no Gombrich, tá? Tem muita coisa para aprender sobre arte, principalmente arte contemporânea, conceitual, arte de outras épocas, arte chinesa, arte oriental, entendeu? Arte do Oriente Médio, que é outra história, é outra pira, são outras características, então assim, não parei de aprender. Gostei de ler o Gombrich, apesar de que foi aquela leitura assim, cara, contava as páginas, 5 páginas por dia, contava as páginas, fazia cálculo na calculadora pra saber quanto faltava pra terminar de ler, porque assim, mano, é uma angústia minha, eu gosto muito mais de livro de literatura, mas eu gosto muito de história, então eu li mais pra aprender mais, pra poder fazer mais vídeo pro canal, pra entender melhor um pouco da história da arte. Gostei. Quando tiver dinheiro, vou comprar outros livros de história da arte. Eu quero livros físicos para ler. Outros livros que eu já li, tive a oportunidade de ler e tenho físicos, vou trazer para o canal também. E esse foi o Ler Pra Quê de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não parem nessa. Eu falei mais da minha experiência do que como realmente uma resenha. Tem várias resenhas no YouTube, cara, isso já tem. Hoje eu trouxe a minha experiência lendo Gombrich, lendo História da Arte por Gombrich. E é isso aí, tá? Se vocês gostaram, curtem, comente, compartilhem e se inscreve. Redes sociais estão na descrição, assim como meus Instagrams e blá blá blá. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, então dê like triplo e se inscreva, né? Novamente aqui para falar. Se você quer apoiar o canal e ver mais Lês Pra Quê, você pode apoiar o canal com R$10. Você vai ganhar um livrinho de receita ilustrado por mim e com receitas que eu uso no meu dia a dia, inclusive arroz com cenoura. E se você apoiar com 20, você ganha um livrinho, mais papel de parede para o seu computador e para o seu celular. E agora aí, entre dezembro e janeiro, eu vou fazer mais papéis de parede. Então, além de ganhar novos, você também já pega os antigos. E aí você pode ficar trocando e fazendo várias outras coisinhas, tá? Então é isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Lê pra quê? Porque é bom aprender sobre história da arte e a nossa história.